Olá, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo, um culto de adoração a Deus, que eu convido você a cultuar conosco. Me chamo Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Dirce, pela graça do nosso Deus. Hoje, quarta-feira, são 20 horas e 13 minutos, dia 17 de junho de 2020. A gravação permanecerá nas nossas páginas, tanto aqui no Facebook, para quem nos vê ao vivo, né? E também no YouTube. Posteriormente, em torno aí de uma meia hora, 40 minutos, já estará disponível também na nossa página no YouTube. Bem, a todos uma boa noite. Eu já contemplei aqui alguns irmãos, já visualizei, né? Alguns irmãos que estão conosco, a irmã Rosemary, nosso irmão Gilivânio, Débora, Cláudia, Maíra, a Maricélia, Erivaldo, Daniele, Maria Domingas, Suzy, Kátia, são os irmãos que já nos acompanham, né? A todos vocês, uma ótima noite, que Deus abençoe, é bom estar aqui acompanhado de vocês também. Hoje nós temos o nosso culto de oração, e aí eu já incentivo você a ir encaminhando para a gente os seus motivos de oração, antes de terminarmos aqui mensagem, período todo de culto, nós vamos orar juntos, né? Então alguns já foram captados durante a semana, também no domingo, na nossa transmissão, e você pode ir colocando aí no chat, depois eu dou uma passada, vou olhar eles também, para que a gente possa orar por você, com você e pelos seus também, tá certo? Nós vamos fazer da seguinte maneira, nós vamos orar neste momento, na sequência nós vamos entoar um hino ao nosso Deus, vamos louvar a Ele. Vamos falar com o Pai. Deus precioso, Santo Eterno, bendito é o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por mais esta oportunidade, privilégio de Te servir, Deus, e poder novamente ministrar aqui em Teu nome, ser usado por Ti, ó Pai, capacitado pelo Teu Santo Espírito. Agradeço pelos irmãos que aqui estão, Pai, e que também, ó Pai, creem em Ti, reconhecem, ó Pai, a dependência que temos do Senhor, e por isso, ó Pai, nós estamos juntos, reunidos diante do Teu altar de graça. Nós nos colocamos diante do Senhor para adorar, para pedir ao Senhor e para sermos edificados também. Que esta comunhão contigo e com meus irmãos, ó Pai, ela possa se afinar a cada dia, que ela aumente e seja cada vez mais parecida, como é entre o Senhor, o Filho e o próprio Espírito Santo. Ó Deus amado, se conosco aqui durante esse tempo, para que tudo que realizarmos, tudo que fizermos aqui, agrade ao Senhor, seja orientado por Ti, receba as nossas vidas, orações, ó Pai, diante do Teu altar. Ensina o Teu povo, que a Tua palavra, ó Pai, possa edificar as nossas vidas, seja ela útil, conforme tem sido a todo o tempo, e que nisso possamos captar e obedecer a Tua voz. Eu oro, agradeço, peço por cada um dos meus irmãos, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar, irmãos, com um hino do cantor cristão. O nome dele é Santo, o hino de número 9 do cantor cristão. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Santo, Santo, Santo,
os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Nossa, falei bastante aqui sem som, hein? Opa, eu falei sem som aqui agora que eu pesquei que eu tinha deixado meu microfone fechado. Vou repetir meus comentários. Primeiramente, eu estava dizendo, né, que santo realmente é o nosso Deus, me fez pensar em Isaías capítulo 6, né, onde Deus é descrito lá como santo, santo, santo. E nós precisamos sempre recordar disso, né? Na verdade, estou agora rindo comigo mesmo com relação ao som, porque o delay chegou para mim só agora, né? E eu preciso me ouvir para perceber, às vezes, alguma falha aqui que foi detectada. Mas bem, nós vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos há algum tempo já estudando o livro de Gênesis, desde o primeiro capítulo, já chegamos no capítulo 42. 42 iniciamos na quarta-feira passada e lemos até o versículo 24. Hoje nós vamos seguir então do capítulo 42, versículo 25 até o versículo 38. Ok? Nós vamos pausando a leitura de modo a comentar aí alguns trechos e extrairmos
os ensinamentos da palavra para as nossas vidas, ok? Vou colocar o primeiro trecho aqui para você na tela também, mas sempre convido, sempre peço para que você abra a sua Bíblia, que você esteja com a sua Bíblia em mãos, né? Se você tiver comentários, se você tiver Bíblia de estudo, né, é até melhor, mas vamos estudar juntos. Quando é presencial, a gente dá a oportunidade que os irmãos falem, né? Aqui a gente tem um pouco de dificuldade nisso, dessa interação, mas nós vamos analisando aqui a cada trecho, a cada versículo. Gênesis 42, versículo 25. Primeira leitura nossa vai até o versículo 28. Vamos dar uma lida nesse trecho. A volta para Canaã. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens e lhes dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Bem, para você que já esteve conosco quarta-feira, fica mais fácil essa sequência. Mas eu vou fazer aqui um resumo, um breve resumo aqui do que nós já vimos. Nós estamos falando de José do Egito, filho de Jacó. Ele já se tornou um homem muito importante no Egito, considerado o segundo, né? Em todo o Egito, havia interpretado o sonho do faraó, e isso lhe trouxe benefícios. E eu falava nas quartas anteriores, né? Aquele que é fiel no pouco se mostrou também fiel no muito. Nós falamos sobre isso. Na quarta passada, especificamente, nós trouxemos aqui um foco para a questão da vingança. O José ele tinha a faca e o queijo na mão para se tornar vingativo. Por tudo que os irmãos fizeram a ele, ele agora tem a oportunidade de pagar. Dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente. Mas não é isso que nós percebemos o José fazendo. Apesar de ele encenar aqui uma situação, um personagem, alguém muito duro, uma autoridade que fala asperamente, e ele fez isso, falou asperamente com os irmãos, acusando eles de serem espiões, mas ainda assim ele tinha um sentimento. Na verdade, ele tem Deus no coração e ele não age como esperado, como a maioria, para se vingar dos irmãos que fizeram mal. Ele vai simplesmente entender, buscar, compreender se os irmãos mudaram ou não. Então, esses irmãos eles têm um caráter aí muito ruim, uma vida pregressa, perversa, e o José ele está dando oportunidade, né? Na verdade Deus, através deste teu servo, para que eles pudessem reconhecer o que fizeram, arrepender dos seus erros também. Isso vai acontecendo de forma gradual, né? Esses irmãos só vão vir mesmo a pedir perdão depois que tudo for descoberto, o que é uma prática, né, do ser humano. A gente observa algo do tipo lá com Davi, enquanto ninguém descobriu o pecado dele com Batseba, ele ficou na dele, mas depois de confrontado, aí é que ele realmente reconheceu o pecado, abriu o jogo e confessou, né? Os irmãos José, eles estão nesse processo, eles passam a perceber, refletir do que fizeram, mas ainda não têm um pedido de perdão, um arrependimento completo. Isso vem acontecendo no modo como José age com eles. Bem, José tinha pedido, desconfiado, mas isso fingindo, né, porque ele já tinha reconhecido os irmãos, desconfiado que eles eram espiões, e deixou um dos irmãos preso, Simeão, deixou ele preso
e deixou com que os outros voltassem para casa com os alimentos. A terra passava por 7 anos de fome e eles tinham que trazer o irmão mais novo, irmão de pai e também de mãe de José, né, Benjamim, para provar que eles não eram espiões. Bem, vamos lá então, tendo dado esse resumo, a gente tem condições um pouquinho melhor de caminharmos, né, e os irmãos que chegam agora também seguir conosco. O 25 ao 28, que foi onde nós lemos, deixa eu pegar aqui também o meu rascunho, ele traz aqui uma ideia interessante e complementar ao que eu já acabei de dizer sobre a não vingança. Então, só para pegar só mais um gancho ali de cima, o versículo 24 mostrou José chorando, né? Ele se emocionou muito, ele reconheceu os irmãos, viu que os irmãos estavam começando a entender o que eles tinham feito. José, ele sai e chora. E eu dizia que não dá para ver José como vingativo exatamente pelas evidências. Ele dá demonstrações claras de que ele não está propenso a se vingar. No 25 também é uma outra evidência, porque ele dá ordem para que encham as bagagens, dando para eles tanto comida quanto devolvendo a prata, que era o recurso para a compra do alimento. Eles deveriam chegar com a prata e voltar com o alimento, mas não, eles voltam com o alimento e também com a prata. A bondade de José ali também, claro, tem um plano, tem uma situação em torno disso, a gente vai conhecer isso principalmente na leitura do capítulo 43, mas é a bondade dele. Quem quer se vingar, se ele quisesse realmente fazer isso, ele tinha deixado todos eles presos, né? Mas deixou só um e deixou com que eles voltassem com mantimento. Eles puseram a carga sobre os jumentos e partiram. Então, certamente aqui era um volume grande de carga, né? Eles chegaram a levar os animais para poder carregar toda aquela carga. Eu falava no domingo à noite, falando sobre 1 Samuel 23, em que Davi ele vai ajudar a cidade de Keila e ele pega um despojo dos filisteus, exatamente numa situação semelhante. Os filisteus vão saquear as terras de Keila, levam os animais para poder colocar no lombo dos animais essa carga e acabam perdendo carga e também os animais. Aqui a situação é muito parecida, animal de carga, demonstrando aí que havia um volume considerável, apesar da fome. Como José se preparou para esse tempo, ele então tem condições de fornecer de modo que possa sustentar a família, né? São 12 homens, afinal de contas, né? Não poderia ser também pouco trigo aqui. Bem, deixa eu compartilhar um trecho da palavra com vocês. A gente vai começar a ver alguns textos que vão nos ajudando a perceber alguns pontos aqui da mensagem, né? Primeiramente, Romanos capítulo 12, o versículo 19 ao 21. Meu mouse fugiu. Volta, mouse. Agora sim. Romanos 12, do 19 ao 21. A gente olha para esse trecho que lemos, do 25 ao 28, parece que José já aprendeu e está aplicando algo que Paulo vai ensinar só lá na frente, só lá no futuro. Olha o que Paulo diz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, como estava dizendo, José deu comida para eles, devolveu a prata a eles, né? Aplicando exatamente isso. Não vos vingueis, né? Pague o mal com o bem. Então, José está seguindo aqui, a gente pode perceber quão benevolente ele está sendo com os seus irmãos. Está sendo bondoso realmente, né? Ele aprende algo que Paulo vai ensinar lá na frente, não só Paulo, mas também o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Em Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28,
Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, 27 e 28, Jesus ensinou assim: Mas a vós, que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Difícil, né? Às vezes, por conta do sentimento, o ódio que se aloja no nosso ser, faz com que a gente não consiga praticar isso. Mas precisamos nos esforçar, e esse é o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, é o que vemos José fazendo. José aqui dá uma lição importante, uma bela lição para a gente também. Devemos seguir da mesma maneira, né? Havendo aqueles que nos maltrataram e nos perseguem, o ensino é que você pague o mal com o bem, que você bendiza, e não só isso, ore pelos que vos caluniam, pelos que vos perseguem. É isso que Lucas 6, que foi apresentado agora há pouco, nos trouxe também. Vamos lá. Versículo 27, deixa eu reler ele. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. É interessante, um dos comentários que eu já tenho compartilhado aqui com vocês, que é o do Kidner, ele fala um pouquinho sobre esse ponto, essa estratégia. O que é muito provável que eles tivessem os seus sacos, seus alimentos que estava sendo levado para Canaã, para toda a família, e o mantimento de viagem. Se a gente fosse tentar traduzir para hoje, né, poderíamos dizer que é aquela bagagem de mão que a gente normalmente leva quando viaja. Tem a bagagem que vai lá no bagageiro e a bagagem de mão. Parece, né, alguns comentários vão nessa linha, que foi estratégico colocar essa prata na bagagem de mão. Apesar de não ser tão explícito isso no texto, não está assim tão claro, mas faz parecer isso. Lá no capítulo 43, nós vamos ter uma versão, inclusive, do que aconteceu, porque aqui parece que, parece não, a informação do trecho aqui do 42 é que um deles apenas viu a bagagem quando foi pegar a forragem e comida para o seu jumento, e aí ele achou a bagagem, né? E eles se espantaram com isso. Então aqui no versículo 27, apenas um deles, tanto é que o 28 diz, e disse a seus irmãos, devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Então apenas um deles, até esse momento, nesse trecho, é o que nos dá a entender, é isso. Eu estou frisando isso porque a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão, tanto no capítulo 42, adiante, né, versículos à frente, quanto no 43. Mas vamos caminhar um pouquinho mais, né? No 28, tem um novo passo nesse processo de arrependimento. Se os irmãos estiverem com as suas Bíblias abertas, esse trecho eu não coloquei para vocês, vão perceber que lá no capítulo 42, mesmo capítulo, versículo 21, quando eles têm a notícia que um deles ficará preso, eles então percebem que eles estavam sendo punidos por conta daquilo que fizeram com José, há mais de 15 anos, quase 20 anos atrás, né? Então eles percebem isso. Só que agora, aqui no 28, eles relacionam todo o fato com a mão de Deus, ok? Então, pela primeira vez, os irmãos estão dizendo, olha, isso é coisa de Deus, tá? Então, num primeiro momento, simplesmente é um castigo, mas não colocam Deus na questão, né? É alguma coisa que está acontecendo porque nós fizemos mal para o nosso irmão. Mas aqui é claro, né? Eles falam, foi Deus, o finalzinho do 28, tomados de pavor em seu coração e tremendo disseram uns aos outros, que é isto que Deus fez conosco. E de fato, irmãos, algumas coisas, algumas disciplinas, Deus permite que nós passemos e vai usar de diversas maneiras
para nos ensinar, para nos corrigir. Assim como ele fez em diversos momentos com o próprio povo de Israel. As próprias nações ao entorno muitas vezes foram utilizadas como uma disciplina na mão de Deus para punir o povo que pecou, que errou, né, que cometeu aí as suas falhas diante de Deus. Então, eles estão reconhecendo isso. Então, é uma parte desse processo de arrependimento, o que é bom, né? É interessante, é importante que eles se vejam como pessoas erradas. Mas a mudança não é imediata, é interessante isso, na vida dos irmãos de José. Versículo 29 em diante, vamos fazer o nosso próximo trecho de leitura aqui, Gênesis 42, do 29 até o versículo 33. Vamos lá? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhes asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome de suas famílias. Nesse trecho aqui, eles chegam em Canaã, claro, a viagem não é contada com detalhes, mas durou dias. Eles chegam novamente em Canaã junto ao pai e começam a relatar o que aconteceu. E a gente precisa observar aqui o relato que eles fazem ao pai, porque eles ainda sustentam a mentira. Há quem diga que depois que você mente uma vez, você precisa contar muitas outras mentiras para poder sustentar a primeira mentira que você contou. E algumas vezes a gente percebe que isso acontece mesmo. Mas o melhor mesmo é que haja o reconhecimento, a coragem de dizer que errou, que foi uma mentira e voltar atrás e pedir perdão. Eles não fazem isso. Mesmo no versículo 28, tendo reconhecido que era a mão de Deus. Eles viveram tanto tempo dizendo uma mentira que José estava morto, que agora eles permanecem passando a mesma informação para o pai. Né? Olha, o governador, o homem daquelas terras nos perguntou da nossa família e nós contamos. Inclusive passaram a dizer para o governador, né, para o José, que eles não sabiam que era seu irmão, quanto para o pai: nós somos homens honestos. E o que nós contamos foi o que aconteceu. O nosso irmão morreu. Só que o irmão não tinha morrido coisa nenhuma. Eles continuavam fazendo isso. Lembrando, claro, da maldade que fizeram com José, mas mantendo a velha mentira de que José havia sido morto. Sobre essa questão da mentira, também separei aqui um texto que está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 19, porque ele faz uma seleção de coisas que Deus não gosta, que Deus odeia. E é interessante como essa seleção de coisas apresentada no texto de Provérbios, acho que a grande parte, talvez só uma que não consegui identificar claramente com esses irmãos de José, mas elas caracterizam exatamente esses homens, né, esses irmãos de José. Provérbios capítulo 6, o versículo 16 ao versículo 19, ali falando sobre a mentira. Olha o que diz a palavra de Deus. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras
e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Olhando para esse texto ainda em tela, nós podemos dizer que tudo isso os irmãos vinham fazendo. Altivos, uma língua mentirosa, eles queriam derramar o sangue de José, mas eles não chegaram a derramar, sim, mas derramaram dos siquemitas, né, um pouco antes, nós lemos sobre isso também. Coração que traça planos perversos, eles planejaram contra a vida de José, né, e estão sustentando isso. Pés que se apressam para fazer o mal, esses irmãos realmente praticaram muito o mal. Testemunha falsa que espalha mentiras, que, novamente, comentamos, é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Eles eram a própria discórdia em pessoa, né? Principalmente contra José. Eles não suportavam José e estavam provocando isso. Bem, mas é interessante que o sábio aqui em Provérbios ele vai dizer que são coisas que Deus odeia, coisas que Deus detesta. Sempre quando eu vejo algo desse tipo que vai expressar ou nos dá a ideia que vai gerar algum sentimento em Deus, eu brinco dizendo que bobo é aquele que tenta provocar um sentimento ruim em Deus. Né? Assim, um ódio, coisa que Deus detesta, né? A não ser que você seja mais forte que Deus. Aí você pode provocar Deus. Se não, melhor não provocar ele. E aqui, essas coisas, a palavra nos diz que provoca Deus. Deus detesta isso, né? Então, não devemos fazer. Bem, a gente sabe que também seria muito difícil agora eles dizerem a verdade para o pai. Mas tem que ser dita. Eles precisam mudar aquilo, tá? O trecho do versículo 33 ao 34, deixa eu voltar aqui o nosso trecho de leitura, não na tela para você, né, mas no trecho que comentou aqui, eles começam a relatar as coisas que lhes aconteceram. A informação final que eles colocaram para o pai, eles disseram assim, se a gente não levar Benjamim, eu não vou autorizar vocês a fazerem negócio nessa terra. E aí a gente precisa fazer um exercício aqui, um trabalho de comparação. Okay? Se você também retornar no capítulo 42, ali do versículo 18 até o versículo 21, pelo menos até o versículo 20, está exatamente aquilo que José disse para eles. E, na verdade, até em dois momentos. No primeiro momento, José ameaçou que todos ficariam presos. Mas, como disse, benevolente como foi, ele permitiu que a maioria voltasse e ficasse só um. Mas o que ele disse para eles lá tragam, versículo 20, 42, Gênesis 42, 20. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Então, ou vocês trazem o irmão caçula, ou vocês morrem. Tá? Mas quando eles vão contar para o pai, eles dão uma informação um pouquinho diferente, né? Traga o irmão caçula, senão não podem fazer negócio aqui. Eles amenizaram, na verdade, a fala, estavam com medo daquilo que pudesse provocar do pai, como o pai ia receber aquela informação, mas não foi bem isso que o José falou, pelo menos não é bem o que está registrado no texto. Há quem diga que isso possa ter sido envolvido na conversa, na transação de José com os irmãos ali, mas o texto não mostra isso. Né? Então eles contaram para o pai algo que nós não temos lá nas palavras registradas de José no versículo 20. Versículos 34 a 38, do 42, novo trecho de leitura, e a gente volta a comentar. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócio nesta terra. Então essa é um pedaço que eu falei que eles estavam contando ao pai. Continua a leitura. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José.
Agora, sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: Podes matar meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Deixa-o ao meu cuidado e eu o trarei. Mas o pai respondeu: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Interessante esse trecho final. Conversa agora entre os filhos e também Jacó. Ele começou nesse trechinho que eu já tinha comentado, de eles alterarem um pouco as palavras do governador do Egito, do José, e agora o Jacó ele faz um comentário de que os filhos são responsáveis e que tudo que está acontecendo com ele, o que já aconteceu também, de certo modo é culpa dos filhos, sem saber que eles realmente eram culpados inteiramente por toda aquela história. O Jacó vai falando aqui que eles fizeram o mal para ele, e agora ele já perdeu 2 filhos, na cabeça o José e o Simeão, que está preso. O Jacó conhecia os filhos que tinha, ele sabia muito bem, então penso que o Jacó tinha uma certa desconfiança de eles terem aprontado e de fazerem alguma coisa, porque não é a primeira vez. E cada pai sabe o filho que tem. Às vezes a gente tenta tapar os olhos, não queremos confessar isso, mas às vezes quer enxergar alguma coisa que está claro, e o pai conhece o filho que tem, se caminha junto, se estão vivendo juntos, sabe quem são os filhos que tem. Então, o Jacó, eu penso que ele tinha uma certa desconfiança. Eles fizeram alguma coisa, não me contaram tudo, e eu não vou perder outro filho. A ideia do Jacó aqui é muito parecida com o que nós lemos capítulos atrás, referente a Judá. Deixa eu só achar capítulo aqui, no capítulo 38, um dos filhos de Jacó, Judá, ele deu o seu filho em casamento para uma mulher, e o filho morre. Ali existia a lei do levirato, que o filho seguinte deveria dar a honra de casar com a cunhada, a esposa do irmão falecido, para que ela pudesse ter filho e esse filho fosse reconhecido como o do falecido. Bem, essa história a gente já trabalhou, mas o que vai acontecendo ali? Um filho morre, o outro é dado em casamento, morre também. Quando é para dar o terceiro filho, Judá não quer dar, e ele começa a culpar a moça porque por meio dela todos os seus filhos estão falecendo, então ele não quer perder mais um. É parecido a situação do sentimento de Jacó agora. Já perdi um filho, perdi outro, eu vou fazer de tudo para não perder mais um. Então ele emocionalmente muito abalado, ele trava toda a situação e não vou deixar o Benjamim sair. Que Simeão fique lá, já estou considerando perdido, fique lá o Simeão, mas não vou perder Benjamim. O apego a Benjamim exatamente está nessa questão por conta da perda de José. É como se fosse algo substituído. O José e o Benjamim foram filhos que nasceram na velhice e nasceram depois do regresso dele, quando viveu algum tempo servindo o seu sogro Labão. E ele tinha um apego, um carinho muito grande por esses meninos, e também porque era um filho da amada Raquel, que faleceu exatamente no parto do Benjamim. Então esses filhos mais novos tinham muito carinho do Jacó. Ele já perdeu um, ele não queria perder outro. Aí vem Rúben. Rúben faz uma proposta, irmãos, que eu não sei se chamou a atenção de vocês, mas é uma ideia um tanto estranha, porque ele quer convencer o pai de deixar o Benjamim ir com eles, até porque o irmão dele
tá para lá. O Simeão é irmão de Rúben, de mãe e de pai, e ele diz o seguinte, né? Olha, pai, deixa o Benjamim ir, eu lhe garanto que eu trago de volta. Se eu não trouxer, você então pode matar os meus 2 filhos. Eu fiquei pensando, né? Qual é o avô que, se o filho não cumprir a palavra, ele vai tirar a vida dos seus netos? Tanto quanto absurda. Pode ter aqui algum sentido cultural, uma forma de fazer valer a palavra, mas que eu não consegui encontrar nenhuma base, nem algo do tipo em comentários, mas é provável que tenha isso, mas ainda assim é algo estranho, né? Olha, se eu não cumprir, mata meu filho, né? E o Jacó, sendo avô, vai matar os netos. O Rubem também era um dos filhos que tinha gerado muita desconfiança em Jacó. Nós lemos meses atrás aí já, né? O Gênesis capítulo 35, versículo 22, em que o Rubem se aproveitou de uma saída de Jacó para se deitar com uma das suas concubinas, né? Vamos ver o trecho, Gênesis 35, versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Então o Rubem, ele, na gíria da minha época, um pouco mais novo, o pessoal dizia fura-olho do próprio pai, né? Ele simplesmente aproveitou que o pai não estava e se deitou com a mulher do próprio pai, com a concubina do próprio pai. O Jacó não esqueceu disso. O Jacó sabe o filho que tem. E quando o Rubem tenta vir e empenhar sua palavra de que pode confiar em mim, o Jacó olha para ele e vai, não, eu sei quem você é. Né? A gente vai ver lá no capítulo 49, acho que versículo 3 ou 4, não guardei bem o trecho, no versículo 3, né? Que exatamente o Jacó ainda se lembra disso, né? O versículo 3 começa e vai até o versículo 4. Ele tem na lembrança muitos anos depois, né? Falando, olha, agora é hora de abençoar meus filhos antes de morrer e tal, mas eu lembro bem, Rubem, que você deitou lá com uma das minhas concubinas. O Rubem, ele perdeu um pouco da sua credibilidade junto ao pai dele. E agora esse pedido não vai ter, o Jacó não vai atender. Diferente do que vamos ver no capítulo 43, que é para a próxima quarta, né? O Judá fará o pedido também de modos diferentes, né? O pedido de levar Benjamim é igual, mas a forma como ele coloca é diferente, e ali ele vai convencer o pai, e o Benjamim vai viajar com os irmãos retornando ao Egito, mas com Rubem já não tem mais por conta dessa credibilidade, né? Bem, as últimas palavras aqui desse 42 vai ficar marcada na cabeça desses filhos. Porque o Jacó está dizendo assim, olha, se vocês levarem meu filho e acontecer alguma coisa com Benjamim, eu vou morrer e vou descer à sepultura com tristeza. Eu vou usar exatamente a expressão aqui da NVI, né? Farão que estes meus cabelos brancos desçam à sepultura com tristeza. Então, o Jacó ele faz uso dessa frase, o que eu traduziria, né, da seguinte maneira: vocês não vão permitir que eu descanse em paz. É uma frase que a gente escuta muito em momentos de velório, né? Olha, que descanse em paz. O Jacó tá mexendo com o psicológico deles também. Se vocês levarem Benjamim e perderem ele também, eu não vou descansar em paz. Eu vou descer à sepultura com tristeza, que é a palavra Sheol, né? Vou descer ao mundo dos mortos e não vou ter paz, vou ficar triste, morto triste, né? É interessante. Mas a gente vai exatamente perceber o quanto isso impactou nos filhos ao ouvirem isso, porque lá na frente
eles vão exatamente recordar e vão repetir isso diversas vezes. Eu vou antecipar aqui só um pouquinho, não está no trecho em tela para vocês, mas se você tiver com a sua Bíblia aí, no 44, o 29, o 31 e também o versículo 34, eles refletem essa palavra de Jacó. Vamos dar uma olhada? Gênesis 44, versículo 29. Eles estão falando, né, com José ainda. Se agora vocês também levarem este de mim, algum mal lhe acontecer, a tristeza me causa. Vou repetir tudo de novo. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Então aqui eles estão narrando exatamente essa fala do pai para o José, que ainda não está identificado como irmão deles. Aí no 31, novamente, eles dizem assim, perceber que o jovem não está conosco, né? Se o pai perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Os teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Olha só, em pequeno trecho eles repetem a frase 2 vezes e ainda no 34 também. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobrevirá ao meu pai. Então, isso mexeu com eles realmente. Eu não quero ser o causador de meu pai não ter um descanso em paz. Eles fizeram tanta coisa ruim para o pai, mas eles não queriam isso, né? O pai tem que descer à sepultura e descansar em paz, né? Então isso mexe realmente com eles. As palavras de Jacó foram exatamente nesse intuito de trazer impacto e ali ele bateu o pé. Depois de algum tempo, de alguns dias, talvez meses, comida vai ficando mais escassa, eles vão precisar voltar para pegar comida. Aí vem Judá, que é coisa que a gente vai analisar na próxima quarta, e aí ele vai permitir também, tá certo? Queridos, ênfase aqui de hoje é esse processo de arrependimento. Os irmãos estão passando por um processo de arrependimento, só que são duros. Eles ainda estão mantendo a mentira, né? A gente vai ver na fala de Judá, como disse na quarta-feira que vem, uma certa mudança acontecendo. Eles querem agora fazer a coisa certa, né? Vão devolver a prata, mas eles estão num processo, né? É muito importante que, como eu mencionei há pouco de Davi, né, que também teve o seu processo e se arrependeu, como nós vamos ver acontecer com Pedro, onde o próprio Jesus trabalha e fala com Pedro depois de ele ter negado, né? Esse processo precisa também acontecer nas nossas vidas. É importante, seja qual foi o pecado e quanto tempo o mantivemos, que a gente tenha a coragem de se livrar desse pecado, né? Às vezes pode ser duro, que outros saibam, que outros reconheçam que tanto tempo eu vivi com aquele pecado. Mas é muito mais libertador você conviver com a graça do Senhor Jesus Cristo e se ver livre desse pecado. A gente vai ver lá na frente que José não vai ter dificuldade de perdoar os seus irmãos e eles vão viver mais leves, muito mais tranquilos, com o perdão de José e com esse arrependimento definido, né? Enquanto eles não fazem isso, eles vão sentindo essa culpa. Exatamente a palavra de Davi também lá no Salmo, né? Enquanto eu mantive o meu pecado, era como se a mão de Deus pesasse sobre mim, né? Então é importante essa confissão. Peça ajuda de Deus, se esse é o caso. O próprio Deus vai nos ajudando sempre a conhecer e reconhecer os nossos pecados e nos ajuda também nesse processo de confissão. Sempre, o primeiro passo é de Deus. Ele nos confronta, o Espírito Santo dele age nas nossas vidas para que a gente venha a esse processo de reconhecimento e abandonar os nossos pecados. É isso, meus queridos. Deus nos abençoe, que a palavra dele tenha edificado aí a sua vida também. Nós vamos para o nosso momento de oração.
Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns pedidos, ao mesmo tempo vou tentar retornar aqui no nosso chat e captar aqui alguns pedidos que vocês também colocaram para a gente, tá? Então, deixa eu colocar para você o motivo de oração e a gente vai se falando. Vou pegar também aqui, que a Letícia está me ajudando, alguns pedidos que os irmãos já captaram. Ok, então temos aqui já um ambiente, alguns pedidos, deixa eu só acessá-lo. Enquanto eu acesso aqui, vamos lá. Daniela Pontes, esposa do nosso irmão Márcio, ela agradece a Deus pela recuperação da Nayara, do Bruno e também a Ana Paula. A Francine, ela pede oração pelas famílias e por todos desempregados. Irmã Maricélia, ela pede e também já agradece pelo irmão Francisco Nogueira, sogro da irmã Marisete. Né? Ele esteve internado, já está melhor, continuamos orando por ele, mas graças a Deus houve aí a melhora. Aline Galdino agradece a Deus pela vida de cada um dos membros da equipe do Vila Kids. E eu vou aproveitar, eu não sou muito bom de datas, e os irmãos já devem ter percebido isso, mas eu soube, recentemente foi o aniversário da Aline e também da sua filha Alice. Fica aqui os meus parabéns às duas, né? Deus abençoe grandemente tanto a Aline quanto a Alice, tá bom? João Vélez agradece pelas bênçãos vindas do nosso Deus, nosso irmão Joãozinho. Irmã Marinha pede pela sua irmã Maria Leandro, que está doente. No nosso próximo slide, ainda continuando com os pedidos, irmão Rúbio pede pela saúde de 3 amigos, Rogério, Patrícia e Lucélia, todos eles contagiados com Covid. A irmã Mariane Galdino pede por sua vizinha Raquel, que se acidentou e está hospitalizada. Irmã Felicidade pede pelo seu genro, o Rodrigo, que está desempregado. A irmã Fabiane, ela pede pela saúde da vizinha Valéria. Irmã Raquel, ela agradece as orações em favor do seu sogro e diz que tudo ocorreu bem. Aí se trata de uma viagem que ele fez, né? Ela já havia pedido a oração, mas graças a Deus tudo contribuiu. Irmã Iraci, ela agradece as orações em favor da sua mãe, mas pede que continuemos orando pelo tratamento e também pela recuperação total da sua mãe, mas já nos diz que houve melhoras. Irmão Ailton pede oração pelo filho do pastor Ananias. Ele está em Apiaí, São Paulo, interior de São Paulo. Esse filho do pastor está com leucemia e, pelo que fomos informados, já num estado grave. Vamos orar pelo filho do pastor Ananias. Irmã Zezé pede pela saúde da sogra da Andressa, dona Ideuzira. Bem, os pedidos que eu tinha captado antes da nossa transmissão são esses. Então tem aqui alguns que foram colocados no chat depois. A irmã Domingas pede que oremos pela Mariana, a irmã dela, e pelo seu cunhado Nilson. A irmã Ciene pede oração por uma colega de faculdade, a Alessandra Barbosa. Ela está com Covid. E temos aqui também o pedido da nossa irmã Dilza, que pede oração pelas famílias. Bem, são esses os que eu captei, que os meus irmãos que têm nos ajudado colocaram ali para mim também. Eles vão me passando também no WhatsApp. Estou vendo só se não veio algum aqui mais em cima da hora. Assim, eu tenho aqui da irmã Jandira, pedindo para que Deus abençoe a todos nós. Ok, minha irmã, obrigado.
Vamos orar, meus irmãos. Já não é surpresa para muitos de vocês, para que eu possa também lembrar e compartilhar os nomes, eu vou deixar na tela. E se você precisar, mencione, abra os olhos, leia e ore por cada um com intenção. Vamos falar com Deus neste momento, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez e nesse momento apresento a minha vida e a vida dos meus irmãos. Os pedidos aqui compartilhados, Pai, na fé de que o Senhor é Deus soberano e que poderá fazer o que nós estamos pedindo. Contudo, nós pedimos a Ti, Deus, que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas. É verdade que às vezes não entendemos e quando estamos errados, cegos, às vezes não entendemos e não aceitamos. Mas, Pai, em sanidade, agora racionalmente, eu peço, faça a Tua vontade. Vamos colocar diante do Senhor a nossa compreensão neste momento e que ela seja também a Tua. Nos oriente nisso. Pai, eu quero te pedir pela Mariana e também pelo Nilson, pedido da nossa irmã Domingas, Deus. Não sei exatamente o que se trata ali, o Senhor os conhece. Por favor, ajude-os. Peço pela Alessandra, amiga da nossa irmã Ciene, que está enferma, está com o Covid também. Pai, assim como a irmã Francine, a Dilza também, tem pedido pelas famílias e nós reforçamos isso. Sabemos o quanto é importante o núcleo familiar, Pai, e foi planejado, pensado, preparado pelo Senhor. Mantenha, nos dê sabedoria e estrutura, Pai, para preservarmos as nossas famílias. E não sejamos tomados pelos ensinamentos mundanos, mas possamos continuar firmes, ó Pai, de acordo com a Tua palavra. Deus amado, eu quero também pedir pelo Francisco Nogueira, sogro da nossa irmã Marisete. Por favor, Deus, ser com esta vida. Já vimos ali as Tuas mãos sobre ele, Pai, a melhora que ele apresentou, mas ainda carece dos Teus cuidados. Te agradeço pela Nayara, te agradeço pelo Bruno, te agradeço também pela Ana Paula, conhecidos, amigos da nossa irmã Daniela, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. E esses agradecimentos nos faz juntos louvarmos e bendizermos o Teu nome. Pai, também peço pelos desempregados, como foi colocado também pela nossa irmã Francine, Pai. Por favor, ajude aqueles que estão necessitados, principalmente na fase em que estamos vivendo, em que muitos perderam os seus empregos e têm tido dificuldades, Pai. Dê também, Pai, a sabedoria, direção à Tua igreja, ao Teu povo, para que possamos ajudar aqueles que estão com necessidades. Deus, eu agradeço, louvo pela vida da irmã Aline, pela vida da sua filha Alice, pelo aniversário, por mais um ano de vida delas, Pai. E agradeço também por toda a equipe do Ministério do Vila Kids. Obrigado porque de uma maneira tão maravilhosa o Senhor tem usado Teus servos, Tuas servas, para que consigam manter o ensino, Pai, a essas nossas crianças. Pai, agradeço e louvo ao Senhor, juntamente com meu irmão João, por todas as Tuas bênçãos, por tudo que o Senhor nos tem feito. Pai, eu peço também pela Maria Leandro, irmã da nossa irmã Marinha, ser com a sua saúde, Pai. Restaure essa mulher em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, peço também pelo Rogério, pela Patrícia, pela Lucélia, amigos do nosso irmão Rúbio, também precisando dos Teus cuidados. Senhor, eu peço pela Raquel, vizinha da Mariane, e assim sendo também minha vizinha, Pai, peço que o Senhor ajude ela, Pai. Por favor, Deus,
Peço também pelo Rodrigo, que também está desempregado, o genro da nossa irmã Felicidade. Ser com ele, com a sua filhinha, com a sua esposa. Ajude esses teus servos, Senhor. Pai, peço pela Valéria, vizinha da nossa irmã Fabiane. Pai, por favor, ser com ela também a sua saúde. Pai, obrigado porque o Senhor trouxe de volta o sogro da nossa irmã Raquel. Nós te louvamos, continue guardando os teus servos, Pai. Novamente, são incontáveis as bênçãos que nós temos recebidos do Senhor, Pai. Pode parecer algo tão banal, algo tão normal, mas nós sabemos que é o Senhor quem tem agido nestas vidas, mesmo na segurança de uma simples viagem. Ó Deus, obrigado pela recuperação da mãe da nossa irmã Iraci, mas ela ainda requer teus cuidados, necessita do Senhor ao seu lado. Pai, obrigado porque o Senhor tem tirado a angústia dos teus servos. Obrigado, Pai, continue a preservar a sua saúde. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sê com o filho do pastor Ananias. Não conheço, mas o testemunho do nosso irmão Ailton, Pai, é que é teu servo. Ele está em estado grave, Pai, e precisa realmente do Senhor. Por favor, Pai, console, conforte a família, já nesse momento de enfermidade, dê estrutura a todos eles, Pai, mas que a tua palavra seja a última em todos esses casos. Pai, por favor, peço também pela dona Ideuzira, que suportou, Pai, o AVC, está se recuperando, ser com ela, com o Douglas, com o Renatinho também. Por favor, Deus, acompanhe essa família também. Pai, eu te peço pela Igreja Batista de Vila Dirce, pelo momento que estamos enfrentando já há algum tempo e por aquilo que virá a acontecer mais para frente. Nos ajude nas obras que temos, nos trabalhos que estamos fazendo. Deus, eu agradeço pela vida, pelo ministério, por tudo que o Senhor nos tem permitido experimentar. Deus, peço também pela família do nosso irmão Márcio. Por favor, Pai, seja com ele, com a Dani e com o Tom. Guarde-os, Pai, e nas suas necessidades se faça presente. Com perdão dos meus pecados, orando também pelos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém. Queridos, eu tenho falado, mas não tenho praticado tanto. Mas eu vou fazer para aqueles que realmente quiserem. Se você quiser esse slide dos motivos de oração, se você tiver meu zap, ou mesmo se você não tiver, quiser compartilhar aqui no chat, me informe, mas no seguinte compromisso, de que realmente você vai orar também, porque aí eu vou investir tempo com coração alegre de poder passar a cada um que quiser também esses slides, esses pedidos de oração, e nos seus momentos de oração, de intercessão a Deus, você apresentando esses pedidos e esses nomes também. Tá legal? Então nós podemos passar também isso aos irmãos. Eu vou ver se eu consigo aqui, até mesmo, eu nunca tentei, né? Estou falando de uma coisa que não sei nem se é possível, mas eu vou ver se durante o louvor aqui ainda, ou até o finalzinho, consigo colocar os slides aí no chat, quem sabe por ali você também consiga captar e consiga copiar. Se for possível, eu tentarei, tá certo? Nós vamos louvar a Deus com os nossos irmãos do Milovade, um hino que ele começa dizendo que desde os confins da terra, nós vamos continuar adorando a Deus, seja onde estivermos, né? Precisamos exaltar ao nosso grandioso Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Desde os confins
confins da terra, do mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. Amém, meus irmãos. Eu tô na tentativa de colocar alguma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo antes de encerrar com vocês. Não, desse jeito que eu imaginei não é possível. Mas eu vou dar um jeito para que a gente coloque esses ficheiros na página aí do Facebook ou mesmo na nossa página do YouTube. Tá legal? Para que você ore e continue orando. A intenção nossa também na quarta-feira, né? Primordial é essa, para que nós oremos juntos, uns com os outros e uns pelos outros. No mais, desejo a cada um de vocês uma boa noite. Nós vamos retornar, nos vemos novamente aqui amanhã, a partir das 20 horas. Temos mais um tempo de adoração e ministração da palavra. A todos vocês, uma ótima noite. Que Deus nos abençoe. Até breve.